Graça vos damos, ó Pai, neste momento aqui reunidos, meus amados e amadas de Deus, hoje neste dia 14 de julho do ano de 2026, nesta terça-feira, peçamos perdão ao nosso Deus Pai, em nome do vosso Filho, do vosso Filho amado e Senhor nosso Jesus Cristo. Graça e paz a todos nós. Meus irmãos e irmãs, aqui reunidos novamente para ouvirmos a Santa Palavra. E o Evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 20 ao 24. Lembrando que nesta terça-feira, meus amados, da 15ª semana do tempo comum. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no meio do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não tinham se convertido, conforme afirma o versículo 20 do capítulo 11 do livro de Mateus. Não é verdade? Então ouçamos, ou melhor, reflitamos. Ganhar presente é extraordinário, não é verdade? Agora, mais importante do que o presente que a gente recebe é quem nos dá o presente. É quem nos dá o presente. Não é verdade? Meus amados e amadas, é decepcionante para alguém dar um presente e ver que quem o recebeu está interessado mesmo no que ganhou, não em quem lhe ofereceu aquilo. Tem muita gente interessada no presente de Jesus, mais interessado no presente de Jesus do que mesmo no Senhor. Hoje em dia fala-se muito de curas, de milagres. É verdade que Deus continua a ser bom e generoso para conosco, nos acudindo em nossas fraquezas e necessidades, meus amados. Mas será que nós, que recebemos tantos favores de Deus, podemos voltar para Ele de todo o coração, começando a andar na vida nova da sua graça, converter-se dos nossos pecados? Será que muita gente está apenas se aproveitando de Deus e depois se esquecendo dele? Reflitamos um pouco. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje, Jesus mostrou-se decepcionado com as pessoas beneficiadas por seus milagres. Corazim e Betsaída eram pequenas cidades da Galileia. Cafarnaum era uma cidade um pouquinho maior, situada às margens da Galileia, onde Jesus morava. Nessas e em outras cidades ele tinha feito muitas pregações e realizado muitos milagres. E ele estava ficando decepcionado com essas cidades,
Tanta gente o procurava pedindo todo tipo de favor e ele atendendo com tanta compaixão, manifestando o seu poder e o amor de Deus naqueles eventos extraordinários que Jesus fazia. Mas àquela altura ele já estava ficando decepcionado. Onde estava a conversão daquele povo? Aí Jesus mesmo comparou Corazim e Betsaída com duas grandes cidades pagãs, Tiro e Sidônia. Se nessas cidades pagãs, vamos pensar, com Jesus, tivessem acontecido aqueles milagres que Jesus realizou, estariam todos fazendo penitência, pedindo perdão a Deus, e o povo de Corazim e Betsaída continuavam sua vidinha tranquila, sem dar sinais de conversão. Mas a própria Cafarnaum, que já tinha visto todo tipo de milagre de Jesus na sinagoga, na casa dele, na praça, no mar, e nem assim apresentava sinais de mudança. Aí ele fez uma comparação que certamente não agradou os seus conterrâneos. Sodoma, a cidade que Jesus destruíra com fogo por causa da sua maldade, teria se convertido se tivesse visto seus milagres. E no dia do juízo, as cidades pagãs e a própria Sodoma terão um tratamento mais brando do que daquela gente da Galileia, disse Jesus. Meus amados e amadas, vamos pensar e esperar que todo milagre é uma demonstração do amor de Deus para com todos. Ele nos restaura a nossa saúde, o nosso espírito. E vamos ser gratos. A gratidão, meus amados, aí eu estou falando filosoficamente fora da palavra, é a memória do coração. Nós falamos do coração porque o nosso sentimento está na nossa alma, mas nós referimos esse órgão chamado coração. Vamos voltar para a palavra de Deus, sairmos um pouco da filosofia? Infelizmente, se hoje uma corrida para a bênção, a cura e o milagre, com pouca ou nenhuma conversão, está na hora de escutarmos a palavra do Mestre Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Oh, glória a Deus! Meus amados e amadas, guardando esta mensagem de hoje, nós vamos lembrar que o tempo de Jesus está aí para todos nós, porque nós estamos vivendo o reino de Deus que ele anunciou. É chegado o reino de Deus. E vamos lembrar que quando Jesus afirmou, se as cidades pagãs tivessem visto tantos milagres, teriam se convertido, oh glória! E aproveitou para lembrar que no dia do juízo haverá uma cobrança muito maior para quem teve chances na evangelização. Meus amados e amadas de Deus, vamos agora rezar esta palavra. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos milagres porque não tinham se convertido. E agora vamos pedir ao Senhor em oração. Senhor Jesus, dá-nos a graça de nos deixarmos guiar pelo amor, não pelo interesse. Na lógica do amor, nós te buscamos, porque nos sentimos amados e queremos te amar no teu amor. Na lógica do interesse, alguém te busca para conseguir uma graça ou proteção e te esquecer logo que alcança o seu objetivo. Sabemos, Senhor, que antes que venhamos bater à tua porta, tu já batestes a nossa, ajudando que a abramos para cear conosco, como está escrito no livro do Apocalipse. Seja bendito o teu nome, hoje e sempre. Amém. Meus amados e amadas, nós rezamos a palavra, confiantes no nosso Deus vivo, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador, enviado por nosso Deus Pai Jeová.
Agora, vivendo a palavra, vamos procurar fazer o nosso exame de consciência. O que o Senhor está me dizendo hoje com esta palavra? Vamos permanecer na fé, meus amados, e com este exame de consciência, receba o meu abraço e até o próximo, com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.